Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Estamos aqui para mais um vídeo ou vídeo aula, como queira chamar, do nosso curso gratuito de Direito do Consumidor. Quase que eu falei errado, meu Deus. Hoje nós vamos tratar dos artigos 46 ao 50, que tratam da proteção contratual, tá? A proteção que é dada aos consumidores nos contratos em geral, seja para adquirir um produto ou um serviço. Vamos falar sobre alguns artigos interessantes, como o artigo 49, que trata do famoso direito ao arrependimento, entre outros. Então, se eu fosse você, ficaria aqui comigo, acompanharia essa aula até o final. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo, tá bom? E se você gostar desta videoaula em específico, deixe o seu like. Se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike e compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Deixe o seu comentário também, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo e, consequentemente, do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos aí ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Nós estamos comentando o código artigo por artigo e agora é a vez do artigo 46. Eu só vou deslizar aqui na tela para você ver que a gente vai até o artigo 50. Então, vamos lá. Deixa um pouquinho aqui. Deixa eu ajeitar. Pronto. O artigo 46 vai dizer o seguinte: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido ou alcance. Tá bom? Então nós temos aí o princípio da não obrigatoriedade dos contratos de consumo para a parte mais fraca, que é o consumidor, tá? Para que o contrato seja válido, né, para ambas as partes, ao consumidor, melhor dizendo, deve ser dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, tá? O consumidor tem que ler o contrato, tem que saber o que está fazendo, tá? Ou se intencionalmente, ou seja, de propósito, foi criado algum empecilho para que o consumidor não tenha a devida ciência, não saiba aquilo que está fazendo, tá? E se obrigue aí a cumprir qualquer coisa. Vamos ao artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo bem autoexplicativo esse, e mais uma proteção aí ao consumidor. Lembrando que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação, tá? Essa proteção contratual, eu esqueci de dizer agora, mas vou dizer nesse exato... Eu esqueci de dizer antes, melhor dizendo, mas vou dizer agora, nesse exato momento, que esses artigos, eles referem-se, na maioria das vezes, para não dizer todas, aos chamados contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele que não há livre negociação das partes. Eu tenho uma parte que faz o contrato e não dá margem para a outra parte fazer contraproposta. Cabe à outra parte aceitar ou não, aderir ou não. Daí o nome contrato de adesão. É um contrato pré-estipulado, onde uma das partes não goza da liberdade para negociar as cláusulas. As cláusulas já estão pré-estabelecidas, tá? Então, por isso, há uma proteção maior para a parte mais vulnerável, que é o consumidor. Subindo um pouquinho, vamos à leitura do artigo 48,
que diz que as declarações de vontade constantes nos documentos não, de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Então, se por um lado as cláusulas não obrigam o consumidor num primeiro momento, por outro lado, as cláusulas obrigam sim o fornecedor desde o primeiro momento, tá? Aqui nós temos uma relação desigual para partes desiguais, tá? E nós temos aí a chamada isonomia material. De acordo com o caso concreto, você trata os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Vamos à leitura do artigo 49, e eu quero que você preste muita atenção. O artigo 49 vai tratar do famoso direito ao arrependimento nas compras feitas à distância, tá? E tem se entendido recentemente também que isso se aplica a compras feitas in loco, tá? Ou seja, feitas no local do estabelecimento, tá? Mas vamos lá. Vamos ao artigo 49 e presta bastante atenção no que está escrito. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especificamente por telefone ou a domicílio, tá? Gente, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, é de 1990. Então, nessa época ainda não existia, ou quer dizer, existia, mas não de forma tão popular, a internet, tá? Então, durante muito tempo, esse artigo foi interpretado de forma que não se aplicava a compras feitas pela internet. Mas lembra-se do artigo 47 que a gente citou antes, dizendo que as cláusulas contratuais seriam interpretadas de modo a favorecer o consumidor? Então, o CDC se adequou à era da internet e os tribunais passaram a entender que o artigo 49 também se aplica a compras feitas pela internet. E como eu disse também, tem se entendido de forma cada vez maior de que isso também se aplica a compras feitas no local do estabelecimento também, tá? Então, repetindo, você comprou um produto ou adquiriu um serviço, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender, tá? Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, vou subir mais um pouquinho aqui. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, que é esse prazo de 7 dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, a partir do momento que o consumidor fala, chega, eu não quero mais, o dinheiro terá que ser devolvido, tá bom? E aí o consumidor vai devolver o produto para o fornecedor e o fornecedor vai devolver o dinheiro, tá bom? É assim que funciona. Vamos ao artigo 50 para a gente encerrar a nossa videoaula, tá? Diz o seguinte, o artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Artigo importantíssimo, tá? Por quê? Preste atenção aqui. Nós temos a garantia legal, tá? Contra vícios, problemas do que o produto ou serviço vier a oferecer. Nós estudamos um pouco sobre isso
nas aulas anteriores. Nós vimos os prazos, tá? Mas é sabido também que se tem a garantia contratual, a chamada ou popularmente conhecida como garantia estendida, tá? Que é aquela que os vendedores dão para ampliar o tempo de garantia, tá? Aí alguns colocam 1 ano e meio, 2 anos, enfim, tá? O que a lei diz? Que essa garantia contratual é complementar à legal, tá? Ou seja, não substitui a garantia legal. Então, como que vai acontecer isso? Eu tenho a garantia legal. Quando terminar a garantia legal, aí se começa a garantia legal, a garantia contratual, tá? Então vamos supor que a garantia legal seja de 30 dias. Chegou no 30º dia, acabou a garantia legal. A partir do 31º dia, conta-se a garantia contratual, tá? Então não é 1 ano, é 1 ano. Vamos supor que a garantia contratual seja de 1 ano. Não é 1 ano, é 1 ano mais o tempo da garantia legal, tá? Então muito cuidado com isso. Preste atenção nisso. Vamos ao parágrafo único e aí encerramos a nossa videoaula. Vou até subir um pouquinho aqui porque minha cara tá tapando. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado. Lembrando o que está escrito no artigo anterior. A garantia contratual tem que ser escrita, tá? Por isso que sempre vem um papelzinho, um flyer, ou até mesmo no manual, na nota fiscal, assim, mas em algum lugar vem escrito o termo de garantia, tá? Então, se vem um papelzinho escrito, pelo amor do Pai Eterno, guarda esse papel com todo carinho, tá? Com todo cuidado, porque ele é a prova da sua garantia contratual, tá? E aí vamos ao artigo 50, parágrafo único, que diz o seguinte: o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado, ou seja, deve seguir um roteiro, e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, tá? Então, essa garantia tem que ser escrita, né? E especificar categoricamente o que essa garantia vai cobrir, tá? Bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, tá? Lembre-se, o consumidor pode sim dar causa à avaria do produto ou serviço, tá? E infelizmente isso acontece. Devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, então tem que ser ali na hora, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações, ou seja, até desenho tá sendo exigido aqui. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem ler. Então, se a pessoa não sabe ler, como é que ela vai entender o que está escrito ali? Tem que ter um desenho para ilustrar. Aí, com o desenho, a pessoa vai entender. A pessoa pode entender. Então, esse parágrafo único nada mais complementa o artigo 50, né? Ele dá mais detalhes sobre a garantia contratual, que o artigo 50 diz que ela tem que ser escrita, e o parágrafo único ele vai esmiuçar em detalhes o que tem que ter esse termo de garantia. Então, pega isso aí, pega a aula de hoje, principalmente esses artigos 49 e 50, tira a print da tela, enfim, salva essa aula, guarda ela com carinho, porque você pode precisar dela um dia, tá bom? E é isso, essa é a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado.
Novamente, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, não tem problema, pode deixar o dislike. Comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento e compartilhe esse vídeo com uma pessoa. E pedindo novamente, você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações também. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bons estudos e até a próxima aula.